Hoje, na análise em estúdio à crise do euro, é convidado em estúdio Carlos Pereira da Silva, é professor universitário. Muito boa noite e muito obrigada por estar neste Closing Bell. E gostava de centrar esta conversa consigo um pouco no setor financeiro, porque esta semana houve algumas notícias de que, efetivamente, a banca quer ajudar a crise do euro, quer ajudar-nos a entender também e a explicar como é que o setor financeiro pode dar uma ajuda nesta crise que parece não ter fim. Muito boa noite. Bom, quem quer ajudar, digamos, a tentar nivelar uma crise que se arrasta já há bastante tempo, são os bancos centrais. O sistema bancário, principalmente o sistema bancário europeu, não tem hoje meios para se salvar a si mesmos. Porque o que os Estados, neste momento, tentam fazer, e os políticos tentam que seja feito, é que eles se recapitalizem para terem solvência e, ao mesmo tempo, querem que a liquidez, portanto, o dinheiro, regresse aos mercados, porque os bancos, neste momento, os bancos comerciais, se quiser, não têm possibilidade de o fazer. Bom, como isso levantava problemas diretamente, se os bancos centrais, por exemplo, atuassem de forma desordenada, cada um deles a fazer a sua intervenção, eventualmente o Banco Central Europeu não poderia intervir, porque a Alemanha, neste momento, não quer que os bancos centrais, que o Banco Central Europeu tenha uma intervenção muito para além daquilo que é o seu estatuto. Mas se isto acontecer via Fundo Monetário Internacional, já é diferente. E, portanto, nessa altura, ninguém poderia acusar o Banco Central Europeu de fazer aquilo que não está nos seus estatutos. Antes mesmo de irmos... Mas há uma outra coisa que é prévia a isto, é que no artigo de 29/11, portanto, há 2 ou 3 dias, na CNN Money, a Standard Poor's ameaçava desgraduar o rating da França. E esse é que foi o sinal de alarme. Porque nós podemos dizer, bom, mas a Alemanha tem as cartas na mão e, portanto, pode fazer o que lhe acontecer, mas não pode fazer sem a França. E, portanto, esta intervenção dos bancos centrais foi porque perceberam que era todo o sistema que estava em causa. É que agora já não é. Quer dizer, nós temos um problema da zona euro, da dívida dos países. Não é. É um problema estrutural da Europa, principalmente da Europa da zona euro. Mas também é um problema dos bancos, não só europeus, mas bancos americanos. E, portanto, se os bancos centrais, neste momento, não se tivessem posto de acordo sobre uma intervenção no sentido de fornecer liquidez, neste caso em dólares, aos bancos, para precisamente continuarem a fazer a sua função de intermediação, então o sistema estava paralisado. E acha que esta é uma crise sistémica, não só na Europa, precisamente com foco na crise do euro, mas também que se alastra à Europa, mas que pode chegar também a países emergentes, como por exemplo o Brasil? Ou acha que o Brasil está munido neste momento contra qualquer crise do euro? O sistema financeiro, monetário e financeiro é hoje um sistema global. E, portanto, não podemos excluir que algumas das partes fiquem imunes a uma derrocada, se é isso que se imagina, da zona euro, ou que o euro pudesse conviver, a zona euro pudesse conviver com uma espécie de partilha em que há os 6 que têm rating 3As na zona euro e todos os outros teriam uma espécie de euro indexado, enfim. Portanto, nenhuma parte do mundo neste momento está imune à contaminação. Isto, portanto, é um problema sistémico. Aliás, viu-se em 2008 que o problema não era só americano. Quando se começaram a destapar, digamos, as coisas, viu-se que também a Europa estava... Os bancos europeus estavam envolvidos
na questão do subprime e que depois isso arrastou a economia. E nós podemos dizer, bom, nós estancamos o problema nos 6 da zona euro que tem rating A. Nós já vimos, de início era só a Grécia, depois foi a Grécia mais a Irlanda. Depois, quer dizer, a dada altura, dava a impressão que aquilo ia chegar ao centro. E chegando ao centro, quer dizer, eu não vejo a economia mundial e o sistema financeiro mundial a aguentar a derrocada da França. Aliás, o verdadeiro problema neste momento, o mais imediato, é tentar apaziguar os mercados relativamente à França. Mas a França tem um problema muito delicado do ponto de vista do modelo social que tem. E, portanto, aliás, basta olhar para o que a Troika nos exigiu que tivéssemos feito para termos o dinheiro para pagar as coisas lá na Grécia, mas a França tem hoje uma situação, do ponto de vista das finanças públicas, também que não é muito, digamos, tranquilizadora, acho. Professor, há pouco falava dos 6 países que mantêm ainda o rating de AAA. Deixe-me perguntar-lhe se considera que os mercados ainda fazem uma grande distinção entre, por exemplo, emprestar dinheiro a uma Alemanha, com o rating AAA, ou emprestar à Grécia. Ou o contágio é de tal forma real que, neste momento, o risco já está diluído por todos os países? Não, vamos lá ver. Eu acho que o episódio que se passou com a dívida alemã na semana passada, penso que... É pontual ou acha que... Foi pontual, acho eu. Mas eu também não sou grande adivinho, mas o que é facto é que aquilo foi um sinal. E, portanto, eu acho que muitas vezes nos mercados e na economia temos que saber interpretar os sinais. E, portanto, o facto de haver uma preferência, digamos, para países com rating 3As é tranquilizador para quem investe no mercado obrigacionista. Mas também há grandes empresas que, por exemplo, estão a depositar dinheiro no BCE, porque fazem parte do sistema financeiro, que neste momento preferem estar protegidas no BCE, e, portanto é estranho, até porque essas empresas, muitas delas têm um rating obrigacionista muito elevado. Portanto, eu acho é que, do ponto de vista económico, todos estão envolvidos. E a própria Alemanha já percebeu que se houver um problema na zona euro que levasse eventualmente à desagregação do sistema, que isso tinha repercussões a nível mundial, e que ela, a dada altura, ficava com o ónus de ter partido o euro. E, portanto, eu não sei, não estou a ver como é que isto pode acabar com a fragmentação do euro. Embora, se você ler a imprensa alemã, hoje vinha no Der Spiegel um artigo, que se calhar as pessoas devem ler, que os alemães continuam impávidos e serenos durante a crise do euro e têm confiança de que a senhora chanceler até à última da hora diga que, sim senhor, que o euro não é uma coisa de sumenos importância. Muito bem. Eu gostava de lhe perguntar diretamente, esta possibilidade que foi já confirmada pelo FMI, de que os bancos centrais nacionais, naturalmente, podem emprestar dinheiro ao FMI para emprestar aos Estados-membros, ou seja, é um financiamento aos Estados-membros através do FMI que funciona como uma ponte e que não viola os tratados. Temos aqui a possibilidade de injetar, já nos Estados com mais dificuldades, cerca de 200 mil milhões de euros. O que é que isto resolve e até quando? Bom, aparentemente são menos de 10% daquilo que se fala, que são as necessidades do Fundo de Estabilização Europeu, que é, digamos, em números anglo-saxónicos, 1 trilhão. Portanto, estamos no bilhão anglo-saxónico. Ou seja, milhões de milhões. E nós estamos em 200 mil milhões. E o que eles precisam é de, pelo menos, 1 milhão de milhões, não é? 1.000 milhões. Portanto, é muito mais do que aquilo que é. Mas, estou a dizer é que, neste momento, aquilo é menos, se calhar, que 10% daquilo que é necessário. E, portanto, isto é uma forma astronómica que realmente deve fazer pensar aqueles que dirigem, digamos, que lideram, digamos, as grandes economias. Agora, uma das missões do FMI realmente é a estabilidade do sistema financeiro mundial. E, portanto, tem acionistas, nós somos acionistas. Conta-se até que o Dr. Oliveira Salazar se torceu muito
não gostou de ver as nossas barras de ouro entregues para entrarmos no FMI. Mas, portanto, uma das missões deles é estabilizar o sistema financeiro e a outra é proceder a operações de resgate de países que pedem assistência. Bom, acho que não se está a falar da assistência, até se desmentiu claramente que a Itália, não havendo, não senhor, foi adiado sine die a visita que estava programada e, portanto, a ver o que é que isto dá. Agora, o Fundo Monetário Internacional, uma das finalidades, uma das missões, digamos, é estabilizar o sistema financeiro mundial. Porque é a única organização supranacional vocacionada para esse efeito e onde os bancos centrais e, portanto, os países têm uma cadeira, enfim, umas valem mais que outras, mas na proporção do PIB e do comércio internacional dos países. Professor, muito se tem falado da eventualidade de Portugal sair do euro. Deve Portugal ou não sair do euro? Deve a Alemanha sair ou não do euro? Eu não sei se é um dos que pensam que Portugal deve sair do euro, mas gostava de lhe dar aqui uns números relativamente a um estudo que foi feito precisamente e que diz que se Portugal saísse do euro... Diário Económico. Precisamente. Muito obrigada. E que diz que se Portugal saísse do euro, cada português ficaria com uma dívida de 10 mil euros. Seria um total de até 122 mil milhões de euros. No caso da Alemanha, seria até 654 mil milhões de euros só no primeiro ano. O UBS chamou-lhe um desastre. E o professor, o que lhe chama? O que eu chamo... Bom, eu ainda tenho as minhas contas em euros, portanto... Vamos lá ver, os alemães estão mais tranquilos, porque se ocorresse uma calamidade dessas, eu acho que era uma calamidade, portanto, os alemães, logicamente, uma vez que o euro enfim, é uma réplica do marco alemão, um bocado mais barata, porque para os alemães até é conveniente que a moeda não seja tão forte como o anterior marco, eles estavam tranquilos. Agora, eu não dormia descansado, se me viessem, quer dizer, eu acho que isto já foi longe demais, mas temos que ir à raiz do problema. Porque é que a Europa chegou aonde chegou, com uma moeda única, com um espaço económico de mais de 500 milhões e, por exemplo, a Suécia, que não entrou no euro, tem um crescimento do PIB de 4%, tem um rácio da dívida de 30 e tal por cento. Acha que foram boas opções da Suécia e do Reino Unido terem resistido ao euro? Bom, eu não estou a dizer que era uma boa opção de termos ficado de fora. Eu julgava era que o facto de termos criado um espaço económico comum, um espaço monetário comum, um espaço financeiro comum, ainda estivéssemos a discutir coisas dessas, ou seja, estudos a pôr em... Qual é as consequências? Bom, as consequências são dramáticas. Agora, o que nós sabemos é que é mais incerto neste momento sair do que ficar. Porque neste momento, em termos de Portugal, nós estamos amarrados a 78 mil milhões de, eu diria, de âncoras que nos podem levar para o fundo se não crescermos. Isso aí é evidente para nós. Ou pagamos o que devemos e só o podemos pagar com o dinheiro que nós próprios, com a riqueza que nós próprios produzimos, ou então não nos chafamos e temos que pedir mais de 78 mil milhões, até um dia vamos vender, por exemplo, podemos vender o interior e ficamos só na costa marítima. Agora, o problema é que é menos incerta hoje a nossa situação estando no euro, mas que é uma grande incerteza de nós próprios e também dos nossos parceiros, nomeadamente da Espanha e aqueles a quem nós vendemos mercadorias, porque hoje a nossa única saída é pelas exportações, do que uma hipótese que era, bom, sair do euro. E depois? E depois estávamos outra vez. Por acaso tenho aqui uma nota ainda de 500 escudos, nunca me livrei dela, mas... Que iria valer com certeza muito menos. Pois, não sei se eram essas contas. Eu até acho isso muito otimista, não sei porque só 600 milhões, 1000 milhões para a Alemanha. No primeiro ano? No primeiro ano. Faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Então nós tínhamos que ver o desastre económico que vinha daí. Se calhar nós até, como portugueses, éramos os menos perdedores. Acho que quando se é pobre, tem-se muito pouco a perder. Acha que os portugueses já são mais pobres?
De pobre não passamos. Eu já andei de alpercatas, já comi só batatas, portanto, veja lá bem, portanto, para mim, regredir é chato, principalmente para a minha neta, que está habituada a outras coisas, e para os filhos das pessoas que eu conheço. Agora, de pobres nunca passaremos. Nós tivemos, foi a ilusão, numa dada altura, que com a entrada do euro, a queda das taxas de juros, o crédito fácil e barato, o Estado a fornecer uma série de serviços para os quais, se calhar, não havia meios financeiros e económicos para sustentar. É evidente que é mau, mas de pobre não passamos. Agora, digamos, ainda temos o Atlântico, sei lá, o Atlântico é vasto, eu não sei o que é que lá está dentro. Temos que fazer investimentos, hoje somos pobres. A Noruega, antes de descobrir petróleo, era paupérrima também, já tinha um Estado Social. A Suécia, antes de descobrir uma série de coisas, as pessoas viviam na miséria no início do século XX. Portanto, os países também dependem, às vezes, daquilo para já que os próprios cidadãos do país querem fazer ou não. Se querem. Eu não quero continuar a ser pobre, eu já fui melhor, agora sou mais pobre. E já sou velho, mas gostava de ser um bocadinho mais novo. E quando olho para os jovens portugueses, eu preferia que eles aqui fizessem o esforço para que o país fosse melhor do que irem para a Alemanha, porque quem vai beneficiar hoje dos investimentos que os países fizeram nos seus jovens, e aí eu chamo a atenção para muita gente que hoje criticam os velhos que pagaram os estudos dos novos que hoje vão para a Alemanha. Eu às vezes ouço aí certos analistas a dizerem matem-se os velhos, certos programas são para velhos, são não sei o quê, mas os velhos pagaram-lhe os estudos para eles terem doutoramentos e fazerem a vida que fazem. E às vezes, quando vêm à televisão falar de coisas, esquecem-se que estão a falar de uma geração que pagou para os filhos irem para a Alemanha embaratecerem os custos de produção na Alemanha. Portanto, eu acho que esses jovens deviam ficar cá. Fica também essa sua mensagem. Deviam ficar cá e não estão a ficar. Carlos Pereira da Silva, foi um gosto ter esta reflexão aqui consigo. Muito obrigada. Foi a análise à crise do euro. Partimos nesta altura para um curto intervalo, mas esperamos por si, naturalmente. Já a seguir, até já.